Queridos, esses últimos dias eu tenho andado um pouco pensativo naquilo que nós precisamos desenvolver como casa. Eu queria que você me desse sua atenção e assim, eu tenho chegado à conclusão que eu acho que a gente precisa voltar para o lugar de oração. Eu acredito que a gente precisa parar algumas coisas que nós estamos fazendo e voltar para o lugar de oração. Porque quando nós saímos do lugar de oração, nós somos tentados a usar a nossa força para poder desenvolver tudo que a gente está desenvolvendo. E quando a gente tem que usar a nossa força para fluir, nós vamos cansar muito rápido. E eu tenho olhado para a movimentação da nossa casa e eu tenho percebido que nós estamos cansando, porque nós saímos do lugar de oração. Eu ia hoje começar uma série sobre o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. E o Senhor não permitiu que eu começasse essa série, porque Ele trouxe isso no meu espírito. Nós precisamos voltar para o lugar de oração. E assim, a oração é um dos princípios fundamentais de todo cristão. Se nós não conseguirmos desenvolver uma vida de oração, cara, nós não vamos conseguir fazer mais nada. E tudo que fizermos fora do lugar de oração, nós estaremos fazendo para a nossa própria glória, com a nossa própria força. E uma hora ou outra nós vamos ter que parar, porque nós vamos estar cansados. E eu tenho percebido que isso tem acontecido no nosso meio. Nós estamos envolvidos em muitas coisas, e quanto mais, a impressão que eu tenho é que quanto mais a gente se envolve nas coisas, mais a gente está deixando a oração de lado. Dificilmente a gente consegue desenvolver alguma coisa a partir do lugar de oração, não é? Então, quem nos conhece sabe que nós não temos dificuldade de parar algumas coisas, e muito provavelmente nesses próximos dias nós vamos estar puxando freio de mão em muita coisa que nós estamos fazendo nessa casa, para nós voltarmos para o lugar de oração, onde a presença do Senhor é a nossa prioridade. Irmãos, essa casa, a primazia dessa casa é a presença de Deus. E assim, com todo amor no meu coração, você não é a nossa prioridade aqui, eu não sou a prioridade dessa casa. A prioridade dessa casa é o Senhor. E tudo que nós fizermos que está tirando de nós essa prioridade, nós vamos abrir mão. Amém? Nós vamos abrir mão. Nós não vamos ter dificuldade de frear, de puxar o freio de mão em muitas coisas que nós estamos desenvolvendo. Se nós estivermos conseguindo acolher todo mundo que precisa ser acolhido nessa cidade, mas tivermos saído do lugar de oração, nós vamos parar de acolher todo mundo que está sendo acolhido para voltar para o lugar de oração. Se nós tivermos tocando toda essa cidade através dos nossos grupos de casa em casa e não tivermos fixos no lugar de oração, fundamentados no lugar de oração, nós vamos parar tudo que nós estivermos fazendo para voltar para esse lugar, porque se sairmos desse lugar de oração, nós estamos saindo do lugar da dependência de Deus. E se sairmos do lugar da dependência de Deus, nós vamos ter que usar a nossa força para fazer e para manter tudo que nós estamos fazendo. E assim, eu vou ser muito sincero contigo, eu não estou disposto a gastar força com isso. Amém, gente? Então eu quero começar hoje essa série falando justamente sobre o chamado de volta para o lugar de oração. E eu quero ser muito básico, irmãos. Eu peguei alguns materiais, eu montei um material, eu peguei alguns livros de alguns irmãos muito preciosos, algumas aulas, algumas coisas que Deus falou com a gente. Montamos um material bem legal. E eu queria que você valorizasse isso, amém? Valorizasse isso, me emprestando a sua atenção, participando das reuniões, não é? Então eu quero começar aqui em Lucas capítulo 11, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 11, nós vamos ler o verso 1. Todos acharam, amém? Amém, gente? Se alguém puder me trazer uma água, eu agradeço. Lucas capítulo 11, verso 1, fala assim: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Amém? Irmãos, ensina-nos a orar.
esse foi o pedido dos discípulos a Jesus. Esse foi aquilo que os seus discípulos pediram. E quando eu li esse pedido, eu me fiz um questionamento. O questionamento que eu me fiz foi, cara, se nós tivéssemos a oportunidade de estarmos diante de Jesus e tivéssemos a oportunidade de pedir alguma coisa para Ele, o que nós pediríamos? Obrigado, meu amor. O que nós pediríamos? Valeu, mano. Se nós tivéssemos a oportunidade de estar diante dEle, e se Ele olhasse para mim, para você e dissesse como Ele disse para Salomão, assim, pede o que você quiser e eu vou te dar. O que você pediria? O pedido dos discípulos aqui deixa muito claro qual era a prioridade dos discípulos. O pedido dos discípulos aqui deixa claro que o foco principal dos discípulos não estava ligado às coisas desta terra. O pedido dos discípulos aqui deixa muito claro que o desejo, o anseio dos seus corações não estava ligado a algo terreno, a algo momentâneo, a algo passageiro. Então eles têm a oportunidade de estar diante do Senhor e de pedir aquilo que poderia mudar toda a sua vida. Irmãos, eles poderiam fazer vários pedidos aqui, eles poderiam pedir outras coisas, mas o pedido foi: nós queremos aprender a orar, você pode nos ensinar? E eu pensando com os meus botões, dificilmente no tempo que nós estamos vivendo, da maneira como nós estamos vivendo, esse seria o pedido que muitos de nós faríamos para Ele. Talvez nós pediríamos para Ele alguma coisa que iria mudar a nossa vida nesta era. Talvez nós pediríamos para Ele alguma coisa que fosse marcar a nossa vida neste tempo. Talvez nós pediríamos para Ele alguma coisa que fosse acrescentar as nossas riquezas e os nossos bens. Dificilmente nós pediríamos para Ele alguma coisa conectada e ligada ao reino eterno. E por que os discípulos foram impelidos a pedir justamente o que eles pediram? O que levou os seus discípulos a pedir para que Ele os ensinasse a orar? Se muitos de nós podemos ser levados a achar que eles pediram para Jesus ensiná-los a orar porque eles viram João Batista ensinando os seus discípulos. Mas o versículo começa dizendo assim, que Jesus estava orando. Jesus estava orando. E em um momento onde Jesus termina de orar, os discípulos vão lá e falam assim: você pode nos ensinar a fazer isso que você está fazendo? Sabe por quê, irmãos? Porque esse pedido foi feito pelos seus discípulos porque eles sabiam que não tinha como eles viverem como Jesus estava vivendo, passar por tudo que Jesus passou, sofrer tudo que Ele sofreu, enfrentar todas as dificuldades que Ele enfrentou. Não tinha como eles conseguirem lidar com as coisas como Jesus estava lidando, se as suas vidas não tivessem fundamentado no lugar da oração. Não tinha como, irmãos, eles viverem como Jesus estava vivendo. Não tinha como eles se tornarem um imitador de Cristo sem fundamentar a sua vida na oração. Então, eles olhavam para Jesus e via que o segredo de viver como Jesus estava vivendo não era outro, a não ser uma intensa e profunda vida de oração. O problema é que nós queremos imitar Cristo a partir de qualquer outro lugar. Nós queremos fazer o que Cristo fez, tendo uma vida de oração raquítica. Nós queremos desenvolver tudo que Jesus desenvolveu, irmãos, não orando nem 1% daquilo que Ele orava. Nós queremos desenvolver uma vida de oração vivendo completamente diferente daquilo que Ele viveu. E nós queremos fazer coisas maiores do que Ele fez.
Nós achamos que vivendo a nossa própria vida, nós iremos cumprir aquilo que Ele falou. Nós achamos que só porque Ele disse que nós faríamos coisas maiores, nós iremos fazer, sem que seja necessário desenvolvermos uma vida profunda e intensa na oração como Ele vivia. Então Jesus orava e por isso Ele gerou nos seus discípulos um intenso anseio pela oração. Jesus desenvolveu uma vida de oração, um relacionamento íntimo e profundo com o Pai, e por isso Ele inspirou os seus discípulos. Presta atenção, irmãos, uma vida de oração, ela inspira muito mais do que um discurso a respeito da oração. Preste atenção, Jesus estava orando e depois Ele ensinou sobre a oração. Nós queremos ensinar sobre a oração sem orar. Você consegue entender isso? Agora me explica como é que pode. Ele estava orando e os discípulos, vendo Ele orar, foi lá e disse assim: nós queremos aprender contigo. Nós queremos aprender contigo porque não tem como nós aprendermos sobre oração com alguém que não ora. Não tem como nós sermos inspirados a uma vida de oração por alguém que não desenvolve a mesma. Irmãos, olhemos para a nossa realidade hoje. Nós somos muito teóricos, cara, nós vivemos o evangelho teórico, e eu vou falar para você, eu estou cansado de teoria. Eu estou cansado de teoria, irmão. Eu tô a fim de entrar na prática, eu estou a fim de me aprofundar no verdadeiro evangelho. Nós queremos discipular pessoas a uma vida sem desenvolvermos a vida. Nós queremos ensinar pessoas, sendo que a nossa vida não ensina. Nós achamos que as nossas palavras terão poder de transformar pessoas, sendo que a nossa vida não tem poder de inspirar pessoas. Queridos, as pessoas olhando, se elas olharem para a sua vida, elas serão inspiradas a seguir aquilo que você está ensinando. Você consegue compreender o que eu estou falando, irmão? Então Jesus, ele começa a ensinar sobre oração, desenvolvendo uma vida de oração. Ele começa na prática. Amém? Então, por verem Jesus orar, os discípulos foram alcançados por um intenso desejo de aprender sobre a oração. E aí, meu amigo, nós vamos entender que a oração é o fundamento de todas as coisas. E assim, como eu falei no começo, talvez eu não vá te trazer nenhum ensinamento profundo aqui. Eu não quero que você saia daqui dizendo: uau, eu nunca ouvi isso. Eu acho que o que vai nos constranger aqui é: cara, eu sempre ouvi sobre isso e nunca consegui viver. O que vai nos constranger aqui não é: caramba, esse bicho falou algo que eu nunca vi na Bíblia. Não, o que precisa nos constranger nesse tempo que nós estamos vivendo é: cara, eu sempre vi isso e isso nunca afetou a maneira como eu vivo. Eu sempre olhei para a Bíblia e vi que isso sempre esteve ali, mas isso nunca mudou a maneira como eu vivo. É isso que precisa nos constranger. É o fato de nós olharmos e ouvirmos tudo que nós estamos ouvindo aqui hoje e falarmos assim: caramba, eu sempre soube disso. E a pergunta que eu faço é: por que você nunca permitiu que isso que você sempre soube se transformasse num estilo de vida? Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que a oração sempre foi o fundamento. Amém? O relacionamento com Deus sempre foi o ponto de partida. Então, irmãos, preste atenção. A oração, ela é o fundamento do crer. Preste atenção. A oração sempre foi um meio usado para que seres humanos
pudessem tentar uma comunicação com o divino. A oração sempre foi um meio utilizado para que homens mortais pudessem conectar um mundo invisível, um mundo espiritual. Então, em todas as religiões que você encontra, religiões principalmente monoteístas, você vai ver que a oração sempre foi o fundamento do crer. Eles começaram a crer nos seus deuses e por crer nos seus deuses, eles começaram a desenvolver vida de oração. E assim, eu quero que você entenda que eu estou falando de várias religiões, não é? Religiões que adoram deuses diferentes do nosso. Eu quero que você entenda que o princípio é que todo tipo de gente, irmãos, todos os povos, das mais variadas culturas, eles sempre buscaram conectar-se com o seu Deus através da oração. Se você buscar estudar sobre outros povos, outras religiões, você vai ver que a oração é o meio em que aqueles que estavam adorando buscavam se conectar ao Deus que estava sendo adorado. E a impressão que eu tenho olhando para a nossa realidade é que os únicos que não conseguem desenvolver isso somos nós. Irmãos, pessoas que adoram outros deuses, eles creem de uma forma tão intensa e tão profunda no poder da oração, e eles as usam para poder conectar-se ao seu Deus, mas conosco é diferente. Nós não conseguimos, irmãos, desenvolver o nosso relacionamento com o Deus que nós dizemos amar, que criou todas as coisas, que domina sobre tudo e sobre todos. Nós temos dificuldade de nos chegarmos a esse Deus por meio da oração, porque no fundo, nós não cremos que a oração é tudo isso que a gente diz ser. Porque se nós crêssemos de verdade, nós nos gastaríamos muito mais nessa disciplina espiritual. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então, a oração é a maneira mais eficaz de você conhecer a Deus. Não me diga que você conhece a Deus se a sua vida de oração é fraca. Não me diga que você desenvolve um relacionamento com Deus se a sua vida de oração é raquítica. Você está entendendo isso, irmãos? Então, a Bíblia toda fala de Deus, óbvio. E por isso a prática, a vida de oração, ela é tão disseminada em todas as suas páginas. Irmãos, a Bíblia fala da oração do início ao fim. Deus se aproximando da humanidade, homens se relacionando com Deus, tudo isso, irmãos, nos fala da vida de oração. Então, a grandiosidade da oração nada mais é do que a extensão da grandiosidade de Deus, da grandiosidade, da glória de Deus em nossa vida. Irmãos, a oração é o presente que o Senhor deu para mim e para você. Preste atenção numa coisa, sabe por que é um presente? Porque por meio dela nós podemos desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Então, cara, não tem como você dizer para mim que tem um profundo relacionamento com Deus se você não é intenso na sua vida de oração. Então a Bíblia está do começo ao fim falando de homens que se conectaram com o eterno, que se conectaram com as regiões celestiais por meio de uma intensa vida de oração. Então o meu objetivo aqui nessa aula, o nosso objetivo aqui é equipar você para o lugar de oração, para o lugar secreto, para o lugar onde você vai conseguir fortalecer a sua vida espiritual por meio dessa disciplina. Amém? Amém, gente? Então a oração nada mais é do que a chave para
para tudo o que eu e você precisamos. A oração é o meio pelo qual nós iremos conectar o Senhor, e a oração é a chave para tudo o que eu e você necessitamos ser e fazer. Presta atenção, todos nós temos o entendimento de que o Senhor Ele está nos chamando para nos tornar um tipo de gente, cada vez mais parecidos com o Filho, amém? Se você olhar para o princípio, desde o princípio, o objetivo é filhos à imagem e semelhança de Deus. Então não tem como, irmãos, nós nos tornarmos cada vez mais um tipo de gente parecido com o Filho, se não por meio de uma intensa e profunda vida de oração. E eu não estou falando aqui, querido, de você deixar de fazer as coisas para ficar trancado dentro do seu quarto o tempo todo orando. Pode ser que Deus te chame para essa realidade. Eu estou falando de uma intensa e profunda vida de oração em todo o tempo, em tudo que você for desenvolver. É orar em todo o tempo, é orar sem cessar, amém? Então é a chave para tudo o que nós necessitamos fazer e ser. Não tem como você fazer nada para Deus, irmãos, sem partir desse lugar. Não, porque Deus me chamou para fazer uma obra. Tá, e qual é o primeiro passo? Aprofundar na vida de oração. Não, mas é porque a obra é para trabalhar com criança. O primeiro passo, aprofundar numa vida de oração. Não, porque a obra é para trabalhar com povos não alcançados da Sibéria. Primeiro passo, aprofundar na vida de oração. Não, porque o meu chamado é para o mercado de trabalho, é para mexer com um empresário, com gente que tem dinheiro, com milionário. Primeiro passo, profunda e intensa vida de oração. Tudo que você for fazer para o Senhor, entenda que o primeiro passo que você for dar precisa ser para o lugar de oração. Então não se engane, meu amigo. Amém? Não se engane. Então, a oração, ela é tão primordial que Deus sempre deu o primeiro passo para que a vida de oração, minha e sua, pudesse ser desenvolvida. Irmão, sempre foi Deus que veio, foi sempre Deus que buscou o homem. Vocês estão entendendo isso? Foi sempre Deus que facilitou a nossa vida de oração, porque Ele sempre deu o primeiro passo, Ele sempre veio ouvir os lamentos, Ele sempre veio ouvir o homem, Ele sempre se colocou à disposição, Ele sempre se colocou acessível, amém? Se a oração não fosse algo primordial, irmãos, Deus não se esforçaria tanto para ter a morada dele entre os homens, amém? Então, quanto mais for claro o nosso entendimento de quem é Deus, mais eficazes serão as nossas orações. Então preste atenção, por que Deus deu o primeiro passo? Por que Deus sempre buscou o homem? Porque Ele sempre desejou se revelar para cada um de nós. Porque quanto mais eu e você o conhecemos, mais eficaz será a nossa vida de oração. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Porque a oração como um dom espiritual, por exemplo, ela é uma conversa genuína e pessoal. E assim, isso aqui é básico. A oração é uma conversa em resposta a uma revelação que você recebeu. Então, não tem como nós desenvolvermos uma vida de oração sem primeiro Deus ter dado um passo à frente para se revelar. Porque a oração é a resposta que eu dou à revelação de quem Deus é. Você está entendendo isso? Sim ou não? Então, se Deus não tivesse dado o primeiro passo em se revelar a nós, impossível nós desenvolvermos uma vida de oração. Agora, como Ele deu o primeiro passo, como Ele buscou o relacionamento, como Ele buscou se relacionar, Deus Criador entrou na sua criação para se relacionar com a sua criatura, como Ele buscou isso, nós não temos desculpa. Eu não oro porque... Não tem desculpa. Porque se Deus se revelou, cara, a única
única explicação que resta de você não ter uma profunda e intensa vida de oração é porque você não quer. Amém? Ah, porque me falta assunto. Falta não, irmão. Falta não, porque ninguém consegue esgotar a revelação de Deus. Você está aí? Amém? Então, muitas das nossas conversas, talvez até a maioria delas, né? A maioria delas, elas são superficiais. A gente não aprofunda muito. Nós só conseguimos trocar informações. Então, às vezes a gente senta para conversar com alguém e a gente não aprofunda muito. Eu particularmente falando, eu sou muito, apesar de falar demais, às vezes eu sou muito retraído, às vezes eu tenho dificuldade de aprofundar um pouco mais. Nós somos assim, nós só trocamos algumas informações. Nós temos dificuldade de nos revelar uns aos outros, não é? Algumas conversas vão um pouco mais fundo. E quando isso acontece, quando há uma troca não só de informação, mas há uma troca de revelação, as partes envolvidas nesse diálogo, eles não ficam apenas com o que está sendo dito, eles não ficam apenas com as informações. Quando nós nos relacionamos um com o outro, e não só trocamos informações, mas trocamos quem somos, abrimos a vida, compartilhamos a vida, nós não estamos trocando apenas informação, nós estamos trocando o nosso ser. Amém? Então preste atenção numa coisa. O objetivo principal das nossas conversas com Deus não é apenas uma troca de informação. Não é você falando para Deus o que você acha e Deus falando para você aquilo que Ele pensa. Irmãos, é muito mais profundo do que isso. O objetivo das nossas conversas com Deus não é compartilhar ideias, é compartilhar nós mesmos, é compartilhar o ser, é compartilhar o mais profundo do seu íntimo. Você está entendendo isso? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus chama alguns dos seus discípulos para o Getsêmani. E qual que era o propósito? A Bíblia diz que ele chamou os seus discípulos para o Getsêmani a fim de orar. Então, o convite ali foi, cara, vamos comigo para o lugar de oração. E o Getsêmani para mim é uma escola que Jesus ensina a respeito da verdadeira e genuína oração. O Getsêmani para mim é uma escola que Jesus ensina o que é a oração no seu ponto de vista. Irmãos, vamos lá. Olhando a partir da nossa perspectiva aqui atual. Eu chamo vocês para o monte para orar. Chegando no monte nós vamos fazer o quê? Vamos dar a mão. Não é? Vamos lá, ora tu primeiro. Ô Papai do céu, abençoa minha família, cura meu irmão, cura meu parente. Agora, tua vez. Ô Jesus, cura. Porque essa é a nossa perspectiva de oração. É uma conversa superficial. Aí Jesus chama os seus discípulos para o monte, com o propósito de orar. A primeira coisa que ele fala para os discípulos é: vigiem comigo, eu estou profundamente angustiado. O que Jesus está fazendo ali? Ele está trocando apenas informação? Não, ele está revelando o seu ser, ele está revelando como ele estava por dentro. Isso é oração para Jesus, irmão. Para mim, para você, pode ser um momento de troca de informação. Oração para mim e para você pode ser um momento onde eu vou pedir uma coisa e Ele vai me dar ou não. Para Jesus não, para Deus não. Para Deus a oração é uma relação muito mais profunda, onde nós não vamos trocar apenas ideias e informações, onde nós vamos compartilhar o mais profundo do nosso ser. Amém? Então a Bíblia fala do nosso relacionamento com Deus como um ato de conhecê-lo e de sermos conhecidos. Então a vida de oração é uma oportunidade de você rasgar o seu interior para que Ele penetre o mais fundo que Ele puder em você. Porque para Jesus é justamente isso. Para Jesus, irmãos, é uma oportunidade que nós temos de conhecer o seu coração. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então a Bíblia em alguns textos fala da oração justamente como
um ato de conhecer e de ser conhecido. Abra 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Todos acharam, amém? Diz assim, porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois o veremos face a face. Agora o conheço em parte, mas depois o conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Isso aqui é relacionamento segundo as Escrituras. Quanto mais nós nos relacionamos, mais nós nos aprofundamos no conhecimento um do outro. Irmãos, nós somos acostumados com relacionamentos superficiais, cara. Sim ou não? A gente está junto aqui, irmão, tem gente aqui que está junto aqui há 5 anos, a gente não sabe como é que a gente não conhece profundamente um ao outro. Porque nós somos assim, mas as Escrituras nos mostram o relacionamento como um processo, que quanto mais eu desenvolvo, mais eu vou conhecendo, mais eu vou sendo conhecido. Você começa conhecendo em parte, depois você começa a conhecer plenamente. Irmãos, esse é o propósito da oração. Você começa a conhecer a Deus em parte, mas quanto mais você desenvolve, quanto mais você aprofunda, mais você vai conhecendo, até que chegará um nível que Ele vai fazer comigo e com você, como Ele fez com os seus discípulos. Deixa eu mostrar como é que está o meu coração para vocês. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Amém, gente? Gálatas capítulo 4, abra comigo aí. Gálatas 4. Todos acharam? Gálatas capítulo 4, versículo 9. Diz assim, no passado, quando não conhecieis a Deus, costumáveis servir aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como podias voltar para esses princípios elementares fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Ele está dizendo assim, cara, como é que vocês querem voltar a viver como vocês viviam antes? Vocês iniciaram um relacionamento, vocês se aprofundaram no conhecimento de quem Ele é, vocês desenvolveram uma relação. Como que vocês querem viver como viviam antes, quando não o conheciam? Então preste atenção, pastor, defina a oração. O que é orar? Irmãos, orar é você dar continuidade a uma conversa que Deus iniciou por meio da sua palavra e da sua graça. Orar, irmãos, é você dar continuidade a um relacionamento que o próprio Deus buscou quando vinha desde o princípio se encontrar com o homem. Orar é você dar continuidade a esse relacionamento. E aí, quanto mais você desenvolve isso, quanto mais você se aprofunda nesse encontro, quanto mais você se aprofunda nesse relacionamento, mais esse relacionamento vai se transformando em um encontro completo com Ele. Então, pensa comigo, irmãos. Nós já falamos sobre isso aqui. Deus é um Deus transcendente, criou todas as coisas, é grandioso, exerce domínio sobre tudo, mas Ele também é um Deus acessível, um Deus imanente. O Deus que está acima nos céus, Ele também está embaixo na terra. As mãos que criou o universo esteve acessível quando um homem disse assim, será se é você mesmo, Jesus? E Ele fala assim, toca em mim, prova que sou eu. As mãos que formaram todas as coisas pôde ser tocada por um homem mortal. Sabe por quê? Porque Deus é pessoal.
Amém? Então pense um pouco no glorioso privilégio da oração. A oração é o meio pelo qual um homem mortal, pecador, miserável como eu e você tem acesso ao Deus glorioso, tem acesso ao Deus grandioso, tem acesso ao Deus que formou todas as coisas. Amém, irmãos? Então assim, nós estamos acostumados a ouvir a respeito de oração, mas pensa bem, nós estamos, irmãos, através da oração, nos relacionando com o Deus que não foi criado, o Deus que criou todas as coisas. Cara, como que nós conseguimos abrir mão desse privilégio? Por meio da oração, você se relaciona com o Deus eterno, que esteve no princípio de todas as coisas e estará na consumação de todas as coisas. É possível, irmãos, você tem noção do que é isso? Por meio da oração nós acessarmos o Deus eterno, que firmou todas as coisas, que está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso, que tem a terra como um banquinho de descanso para os seus pés. Por meio da oração é possível nós nos relacionarmos com Ele. Eu te pergunto, como que nós conseguimos abrir mão desse tão grande privilégio? Porque nós nos achamos bons demais. Irmãos, Ele sempre esteve acessível. Ele nunca se distanciou. Mesmo depois que o homem caiu, Ele sempre buscou estar presente na sua criação. Moisés, cara, eu não aguento ficar longe, prepara um ambiente aí, faz do jeito que eu te mandei, porque eu estarei no meio do meu povo. Então, se houve um distanciamento, irmãos, a responsabilidade é completamente nossa, porque Ele sempre buscou uma aproximação. Amém? Então, preste atenção, Deus não é apenas um Deus atencioso que te ouve quando tu ora. O desejo dele não é te ouvir falar e pegar como se fosse um bom velhinho com uma lista de pedido na mão, e dizendo assim: qual é o seu pedido, meu filho? Eu quero que você faça isso, carimbado, passa lá no depósito e pega. Não. Ele não é só um Deus atencioso, que te dá atenção e que presta atenção naquilo que você está pedindo. Ele é um Deus eterno que responde orações de homens comuns, homens mortais como eu e você. E não só responde orações, mas também revela o coração. Você entende, irmãos, que nós temos à nossa disposição uma disciplina que nos aproxima dele cada vez mais, e nós estamos abrindo mão dela. Então Deus, Ele não fica pensando nos nossos erros enquanto a gente ora. Está orando aí, mas eu sei que o que tu fez ontem, viu? Está falando comigo agora, mas eu sei como é que está teu coração por dentro. Você está me pedindo aí isso aí, mas eu sei que você estava falando mal do irmão outro dia. Não, Ele não fica pensando nos nossos erros. Enquanto oramos, Ele se alegra em ouvir a nossa voz. Você entende isso? Irmãos, por isso Ele se sente movido em repartir, em transmitir aquilo que está no seu coração. Você consegue ver essa beleza, irmãos, na oração. Você consegue ver esse sublime relacionamento à nossa disposição. Nós temos o Espírito Santo como o nosso principal auxiliador no desenvolvimento da oração. Eu não sei orar, tem um auxiliar para dizer assim: vem cá, meu filho, só abra a boca que eu vou traduzir para ele. Não tem desculpa, meu amigo, não tem desculpa. Conhecer a Deus é muito mais do que apenas saber ao seu respeito. Um convite para uma vida de oração, irmãos, é um convite para uma viagem para dentro do próprio Deus.
para o coração do próprio Deus. Amém? Um convite para uma vida de oração é um convite para uma amizade mais profunda. E, meus amigos, deixa eu te falar, amigos, eles abrem os corações um para o outro. Verdadeiros amigos não têm segredos. Verdadeiros amigos não vão dizer, olhando para o outro, dizendo assim, está tudo bem enquanto está tudo mal. Se você tem um amigo de verdade, quando ele te perguntar, está tudo bem, ele vai dizer, tá não, cara, não está bem não. Quantos estão entendendo isso? Então nós não podemos perder de vista o fato de que conhecer a Deus requer um relacionamento profundo com Ele. Você nunca conhecerá a Deus apenas frequentando uma reunião domingo à noite. Por mais que você alcance informações a respeito dele, você nunca o conhecerá de verdade, senão por meio de uma profunda e intensa vida de oração. Quantos estão entendendo isso? Então, ele é tão acessível, irmãos. Ele sempre teve no seu interior um anseio e um desejo de se tornar conhecido. Isso é tão verdade, que o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Quantos estão entendendo isso? O desejo de se revelar é tão inerente a Deus, que Ele se vestiu de carne, habitou entre nós, para que nós víssemos a sua glória. Você quer ter acesso à glória de Deus? Então, olhe para a vida de Cristo, porque a glória de Deus está estampada na face de Cristo, disse Paulo. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então Jesus, ele é a palavra de Deus encarnada, é o que Deus falou diante dos olhos da humanidade. Porque eu pelo menos assim, eu sou lento no raciocínio, né? O cara fala uma coisa para mim, eu fico olhando para ele aqui e eu fico tentando, às vezes, né? Então, para não correr o risco, irmão, de nós ouvirmos Deus falar e não termos, rapaz, deixa eu imaginar aqui como é que é Deus falando. Cara, quando Deus fala, é só você olhar para a vida de Cristo, você entende tudo que Ele disse. Cristo é a palavra de Deus encarnada. Não existe comunicação da parte de Deus mais profunda e mais abrangente. Não existe comunicação da parte de Deus mais pessoal e bela do que a vida de Cristo. Não, porque Deus falou um negócio comigo. Cara, olhe para Cristo e você vai ouvir o que Deus tinha para dizer. Aliás, você vai ver o que Deus tinha para dizer. Você está entendendo isso, irmãos? Eu estou me fazendo entender, gente. Vocês falam aqui nessa igreja? Não existe comunicação mais pessoal do que nós olharmos para as Escrituras e vermos como Jesus vivia. Por isso os caras viram ele orar e disseram assim, é isso que Deus quer. Você está entendendo agora? Porque a vida de Cristo é a fala de Deus diante dos olhos da humanidade. Então ele não podia ensinar primeiro, ele tinha que orar primeiro. Porque eles viram Jesus orando e disseram, é isso que Deus quer que eu faça. Então nos ensina. Então, Igreja de Jesus em São Luís, e se você fosse isso aqui depois no Brasil ou em qualquer outro lugar por aí, vamos transicionar, cara. Vamos parar de querer ensinar sobre algo que a gente não está vivendo. Vamos parar de querer dar aula sobre coisas que não marcaram a nossa vida. Professores que não têm prática de vida. Quantos estão entendendo isso, irmão?
Amém? Então, quando nós olhamos para Jesus, como as Escrituras nos mostram, nós contemplamos a glória de Deus através do filtro da natureza humana. Irmãos, olha Hebreus capítulo 1, abra sua Bíblia comigo aí. Hebreus capítulo 1. Todos acharam? Hebreus capítulo 1, nós vamos ler o verso 1 ao 3. Diz assim, ó: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, Ele nos falou por meio do Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a representação exata do seu ser. Então você quer conhecer o ser de Deus, o coração de Deus, você quer conhecer as profundezas de Deus, então olhe para Cristo. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então, por meio de Cristo, a oração se transforma em uma conversa sincera e próxima com Deus. Por isso os caras viram ele orar e disseram assim: uau, nós precisamos aprender, urgente. Porque tudo que Cristo fez, irmãos, a forma como Ele viveu, a maneira como Ele viveu, a vida que Ele desenvolvia, Jesus não fez nada por acaso, Ele não viveu do jeito que Ele viveu por acaso. Tudo que Ele fez, irmãos, foi para transmitir a vida do Pai, foi para comunicar o coração do Pai. Quantos estão entendendo isso? Então, como diz o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso no capítulo 2, você anota para ler em casa, verso 17 e 18, nós temos acesso ao Pai por meio do Filho. Nós temos no Filho o acesso ao Pai. E quem que nos conduz nessa jornada? O nosso amigo Espírito. Então, o convite do Espírito é para uma jornada de oração. E não se preocupe, Ele vai traduzir tudo. Não tem desculpa, irmãos. Ele está nos chamando novamente para o lugar de oração. Ele está nos chamando novamente para uma intensa e profunda vida de relacionamento com Ele por meio da oração. Porque dessa forma nós iremos conhecer o mais íntimo do coração do Pai. Porque é isso que as Escrituras dizem que o Espírito faz. Ele revela para nós as profundezas de Deus. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então, cara, nessas próximas quartas-feiras eu quero ser simples como eu fui aqui, básico como eu fui aqui. Mas a minha oração tem sido para que Deus, de fato, possa marcar a nossa vida com simplicidade e nos constranger a uma vida prática. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar com você. Nós começamos a fazer muito mais reuniões administrativas do que reuniões de oração. Nós nos arrependemos aqui, Senhor. Nós pedimos perdão porque gastamos mais tempo buscando um meio de gerar recurso, muito mais do que orando para que o Senhor enviasse os recursos. Nos perdoe porque nós desviamos da rota, Senhor. Nos perdoe porque nessa noite, como pastor dessa casa, nós confessamos diante do Senhor que somos uma igreja desviada. Nós desviamos do lugar que o Senhor nos plantou.
Muitos de nós aqui estamos lutando para resolver problemas que nós nos metemos porque saímos do lugar de oração. Você sabe que você está passando pelas dificuldades que você está passando hoje, porque você abandonou o lugar de oração. Você está tendo que correr atrás de recurso para pagar dívida, porque você abandonou o lugar de oração e saiu do lugar da dependência de Deus. Você está tendo que correr atrás de resolver os seus problemas, porque você saiu do lugar de oração e abandonou a presença de Deus. Você está tendo que resolver problemas de relacionamento, porque você saiu do lugar de oração e agiu na independência de Deus. Você está cansado correndo atrás de coisas, porque tudo que você fez conforme o teu coração. Nós saímos desse lugar nessa noite, Senhor. Nos para se for preciso. Pare tudo que nós estivermos fazendo. Frustra os planos pessoais dessa casa. Tudo que nós estivermos fazendo para nós mesmos, o Senhor tem permissão de pôr um ponto final. Todas as escolas, projetos, tudo que fizermos para nós, o Senhor tem permissão de pôr um ponto final. Nos perdoe por todas as vezes que nós usamos o Senhor para alcançar os nossos próprios objetivos, Deus. Nos perdoe por todas as vezes que usamos a Tua palavra para tentar fundamentar a nossa justiça própria. Todas as vezes que distorcemos a Tua palavra para que as coisas acontecessem do nosso jeito. Essa não será uma casa de salteadores e ladrões. Essa será chamada uma casa de oração. Não abrimos mão disso. Nós decretamos a falência de todo projeto pessoal, seja meu, seja seu, seja de qualquer um. Nós voltamos para Ti nessa noite, Yeshua. Nós nos voltamos para Ti nessa noite, Senhor. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso que o Senhor levantou essa casa, nesse lugar e nesse tempo. Que se frustre todo aquele que usou a Tua casa como trampolim para cumprir os seus projetos pessoais. Nos constranja aqui essa noite, Jesus. Arranque de nós as desculpas. Arranque de nós as desculpas. Em nome de Jesus, nos leve de volta para Ti, nos traga de volta para Ti, nem que reste poucos. Nem que sobre poucos,
nem que não sobre mais ninguém, mas nós não saímos do lugar onde o Senhor nos plantou. Nos perdoe por usar mecanismos para conquistar aquilo que só poderemos conquistar por meio da oração, Senhor. Nós nos rendemos diante de Ti nessa noite. Declaramos que não temos mais outra opção. Nos constranja, nos ensine a orar, Jesus. Ensine essa igreja a ser uma casa de oração, Senhor. Nós olhamos para Ti. Nos ajuda, amigo Espírito. Encontre corações sinceros aqui nessa noite, Senhor. Encontre corações sinceros nesse lugar, nessa noite, Senhor. Encontre verdade em nós. Por favor, Jesus. Encontre a verdade nas nossas canções. Encontre verdade nas nossas pregações. Encontre verdade na nossa vida. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Tua presença, eu estou cansado de reuniões cheias de pessoas e vazias do Espírito, cara. Eu não me importo mais se você vai faltar o culto. Eu não vou mais me gastar para tentar te convencer que é importante estarmos reunidos aqui. Você pode ficar sem vir, não tem problema. Mas, cara, eu não vou abrir mão da presença do meu amado, porque não faz sentido. Não faz sentido nós estarmos reunidos aqui se Ele não tiver a primazia nesse lugar. Não faz sentido. Então escute. Eu serei um pastor mais leve. Fique tranquilo. Se você quiser ir para a reunião, vá. Se não quiser, fique em casa. Vocês não receberão mais mensagem minha dizendo: cara, por que você não foi para o culto hoje? Seria muito bom que você estivesse lá. Eu não vou mais me gastar para tentar te convencer. Mas eu não sairei do lugar da oração. Eu baterei até Ele abrir. Eu buscarei até encontrá-lo. Porque não há outro motivo, irmãos. Não há outra razão. Não faz sentido nós estarmos reunidos aqui. No nosso meio tem pessoas que não falam umas com as outras. No nosso meio tem pessoas que falam mal umas das outras. Que cristianismo é esse, cara? Fala pra mim. Nós queremos o tempo todo convencer o outro de que ele está errado. Nós queremos o tempo todo dizer que o outro está errado e que nós temos razão. Eu estou fora desse lugar, eu não quero mais, eu não suporto mais.
tiro de sobre mim o peso de ter que cuidar e dar conta da tua vida. Mas eu continuarei batendo até Ele abrir. Eu continuarei buscando, eu vou ser chato, eu vou buscá-lo até que Ele não suporte e venha sobre nós. Eu não preciso de todo mundo, eu preciso de alguns. Pode ser poucos, eu só preciso de alguns apaixonados, de alguns loucos. Eu só preciso de alguns que, assim como eu, não tem mais outro objetivo para viver. Irmão, eu não quero ficar famoso, eu não quero vender curso, eu não quero, cara, eu não quero, eu só quero o meu amado. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus, por favor, não retire de nós o teu Espírito. Nos ajude a buscar o Senhor até que o Senhor venha. Ah, Jesus! Ah, Jesus!